Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro, e o Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco, às 2 horas, os senadores se reúnem no plenário do Senado para uma sessão temática. Vamos conferir aqui no telão a agenda. Os senadores vão debater a busca ativa de crianças que deixaram a escola e outras estratégias para reduzir os prejuízos educacionais e a evasão escolar provocados pela suspensão das aulas durante a pandemia da Covid-19. E amanhã, o plenário pode votar projetos que buscam estabilizar o preço dos combustíveis. As propostas chegaram a entrar em pauta na semana passada, mas os senadores pediram mais tempo para estudar os detalhes. Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei, na verdade, é um trabalho que o senador Jean Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos estados, representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, o senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. Isso para os dois projetos, presidente? Oi? Isso para os dois projetos? Exatamente. Os dois projetos estão tramitando em conjunto. É bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento. Mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. O governo já sinalizou, então, que vai apresentar essa emenda da redução? Há uma sinalização nesse sentido, inclusive um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre o combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. Vamos conferir numa arte que preparamos pontos importantes sobre esses projetos para conter os preços dos combustíveis. O projeto de lei complementar 11 de 2020 prevê um período de transição para a monofasia, que é a cobrança de impostos em uma única fase da cadeia de produção, evitando reajustes em cascata. O preço do diesel e do biodiesel será calculado pela média dos últimos 60 meses até o fim deste ano. O alcance do Vale Gás vai duplicar, passando de 5,5 milhões de famílias para 11 milhões de famílias. Os recursos do Vale Gás virão dos recursos arrecadados com os bônus de assinaturas dos campos de Sépia e Atapu, localizados na Bacia de Santos. Já o projeto de lei 1472 de 2021 prevê a criação da conta de estabilização de preços. Vamos novamente ver detalhes na arte que preparamos. Essa conta de estabilização de preços será administrada pelo Poder Executivo. Terá como fonte de recursos os dividendos da União, royalties e bônus relacionados à exploração do petróleo e vai servir como uma ferramenta para acumular saldo durante o período de preços em baixa, para utilizar nos períodos de alta, evitando assim os excessivos aumentos dos preços dos combustíveis. O relator dos projetos explicou um pouco mais os trabalhos e informou que o prazo para receber emenda ainda está aberto. Esses dois projetos, congeminadamente, fazem parte de um pacote legislativo que nós estamos relatando, visando a estabilização do preço dos combustíveis no país. O primeiro projeto que trata da conta de estabilização, o segundo projeto tratando da tributação. Então, o primeiro atacando o principal, que é o preço de referência, o preço base dos combustíveis no Brasil, através dessa conta de estabilização, estabelecendo um colchão de amortecimento entre o preço internacional e o preço que chega a todos nós, no diesel, na gasolina, no gás de cozinha. E o segundo projeto, que é esse projeto de lei complementar, que vem da Câmara, nós também estamos relatando, que dá providências sobre o ICMS. E nesse caso,
nós estamos estabelecendo a monofasia, ou seja, a aplicação do ICMS na origem do produto, na refinaria, no importador, na central petroquímica, no formulador de gasolina, nas várias origens que esses produtos têm. Nós estamos respeitando a autonomia dos estados no sentido de decidir os detalhamentos através de reuniões do CONFAS, através, às vezes, dependendo do caso do estado, da Assembleia Legislativa de cada estado, mas estamos estabelecendo essa incidência monofásica e estabelecendo a alíquota ad rem, que é a alíquota fixa em reais por litro, ao invés de ser o percentual variando de acordo com o preço principal. Antes do plenário, ainda teremos uma última versão, que seria a terceira desse caso aqui, e a terceira também do outro projeto, que é o da conta de estabilização de preços, e, portanto, estamos ainda mexendo no projeto. Mas esse aqui nós resolvemos fazer uma espécie de um saneamento das propostas, para que a gente possa trabalhar segunda e terça, nos últimos retoques, né, retoques finais dessas duas iniciativas legislativas do Senado Federal e da Câmara, que vão propiciar aos governadores e ao presidente da República instrumentos para abaixar imediatamente os preços dos principais combustíveis brasileiros. Também já estão marcadas atividades das comissões para esta semana. Vamos conferir aqui no telão. Bem, amanhã, a partir das 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem 5 itens para votar. Um dos projetos regulamenta as negociações com criptoativos, as moedas virtuais. Às 11 horas, a Comissão de Assuntos Sociais se reúne também para votar projetos. Um deles regulariza a participação de representantes dos empregados na gestão da empresa. E ainda amanhã, às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vota outros 11 projetos. Um deles determina a devolução imediata do valor pago por frete em caso de atraso na entrega de produtos. E na quarta-feira, as atividades legislativas começam às 8h30, com a Comissão de Meio Ambiente. Um dos 5 itens na pauta é a convocação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para falar de negacionismo na pauta ambiental. E às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta o projeto que muda as regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo. Também às 10, na Comissão de Assuntos Sociais, haverá audiência pública sobre apoio do SUS aos pacientes com doença de Batten. E à 13h de quarta-feira, a CPI da Chapecoense vai ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e o presidente da Tóquio Marine Seguradora, José Adalberto Ferrara. A proposta que simplifica os impostos sobre o consumo é um dos destaques da reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O relator do texto, senador Roberto Rocha, vai apresentar o seu parecer. A PEC 110, aguardada por todos há muito tempo, e eu fico muito lisonjeado de poder chegar ao ponto em que amadureceu de tal modo que, se não colher, apodrece e cai. Foi mais um apelo do senador Roberto Rocha para que as mudanças no sistema tributário brasileiro, que vêm sendo discutidas desde 2019, sejam finalmente votadas. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. Para isso, ele propõe a unificação de vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. A última versão do texto, apresentada pelo senador Roberto Rocha, cria um IVA dual, dividido em 2 tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS, recolhido pelos municípios. Outra mudança importante é que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino.
O texto tem a aprovação da Confederação Nacional dos Municípios. Como o projeto é de 20 anos, nenhum município vai perder, mesmo esses que eventualmente estariam e que estão alegando que vão perder, não perderiam. Então, a população tem que ser o destino do tributo e não onde está um negócio, né? Então, em cima dessas questões e mais a equiparação com os estados, onde nós vamos poder, de forma equânime, num conselho federativo integrado pelos secretários estaduais de Fazenda e municipais, nós possamos criar uma estrutura para normatizar e encaminhar. E como tem um prazo aí de 20 anos, nesse mandato atual não vai haver praticamente nenhuma alteração. Esse economista diz que a reforma tem muitos pontos positivos, mas ainda precisa de ajustes. No Brasil pós-Covid ficou claro a necessidade de que vários setores, como a questão ambiental, social e econômica, foi muito importante que tivesse recurso. Já estamos com um déficit de 1,15 do orçamento da União. E isso, né, a gente precisa pôr no papel. Que investimento a gente precisa, né? Porque só tirar e isentar o setor privado não garante crescimento. Precisa também de investimento público. Então é isso que nós precisamos pensar e ponderar sobre os prós e os contras dessa reforma. Para o senador Roberto Rocha, a modernização do sistema é uma necessidade diante do avanço tecnológico. O desafio, segundo ele, é como tributar isso. É um mundo digital, onde nós temos aí, num processo acelerado, vários produtos e serviços sendo desmaterializados. Todos aqui sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então o desafio é como tributar isso. Ou seja, nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico. Nós queremos fazer a reforma tributária não clássica, também tecnológica, onde a gente pode tributar, além do produto, o dinheiro. Como vimos, o preço dos combustíveis e os impostos em geral são os temas que dominam a pauta do Senado nesta semana. O aumento do custo de vida já faz o brasileiro mudar seu padrão de consumo até nas farmácias. Veja na coluna da editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Quando os salários caem e os preços sobem, os trabalhadores cortam os gastos, mas em geral procuram priorizar a saúde, mantendo a alimentação razoável e a compra dos medicamentos necessários. Mas a crise atual já fez o consumidor brasileiro mudar de comportamento até na hora das compras na farmácia. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Febrafar, a Federação das Farmácias de Pequeno Porte, indicou a queda de 19% no valor médio de cada compra em 2021, o que os economistas chamam de ticket médio. Em 2020, cada vez que o cidadão entrava na farmácia, deixava, em média, R$ 55. Em 2021, esse valor caiu para R$ 43,71, uma redução de 19%. E a busca pelos produtos mais baratos aumentou. A pesquisa da Febrafar identificou que os consumidores priorizam os medicamentos genéricos por terem preços menores. Apesar dessa redução no valor médio de cada compra, as farmácias não tiveram uma queda considerável no faturamento, porque os brasileiros foram mais vezes aos estabelecimentos comerciais. Mas o que essa mudança de comportamento significa em termos de economia? Segundo Rodney Domingues, o economista estatístico responsável pela pesquisa realizada pela Febrafar, em parceria com o Instituto Axos da Unicamp, a mudança mostra que o consumidor está mais cauteloso na hora da compra e pesquisando mais. Rodney Domingues avalia que o aumento do trabalho informal faz com que os trabalhadores só comprem os produtos estritamente necessários e no momento em que estão com dinheiro na mão. A pesquisa ouviu mais de 4 mil consumidores em farmácias de todo o país e quase 80% deles afirmaram que pesquisam preços antes de comprar e escolhem as farmácias que vendem mais barato, independente do nome e da fama. O presidente da Febrafar, Edson Tamacha, afirmou que a pesquisa é usada para que o setor possa estruturar suas estratégias de venda.
Pelo resultado, dá para inferir que a melhor estratégia é o preço que caiba no bolso dos brasileiros com trabalho precarizado. O Senado pode sustar por decreto legislativo uma decisão do TSE que determina a realização das eleições deste ano ao mesmo tempo em todo o país. A resolução 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral foi aprovada por unanimidade entre os ministros da Corte em dezembro. Voto no sentido da unificação dos horários de início e encerramento da votação em todas as unidades da Federação, sem exceção, as quais observarão o horário oficial de Brasília, permanecendo inalterados os horários de votação no exterior. É esse trecho que o senador acreano Sérgio Petecão quer suspender. Nós não aceitamos essa mudança. Foi discutido dentro de ar-condicionado, com autoridades lá em Brasília, sem conhecer a realidade do povo do Acre. Essas eleições terminando às 15 horas, como eles querem, é o horário de maior fluxo que nós temos aqui nos dias das eleições. Nas últimas eleições, o horário de votação era entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, considerando a hora local de cada estado. Agora, na prática, os eleitores que estão em estados com fuso diferente da capital do país terão de se adaptar caso o Congresso mantenha a decisão da Justiça Eleitoral. Pela resolução, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte do Pará terão a votação iniciada 1 hora antes do horário de Brasília. No Acre, 2 horas mais cedo e em Fernando de Noronha, 1 hora mais tarde. Em todo o país, o período é o mesmo, 8 horas de duração. Este professor de Direito Eleitoral explica o que motivou o TSE a tomar a decisão de unificar a votação, apuração e divulgação dos resultados. Não é possível, então, liberar a apuração dos votos para presidente da República, por exemplo, que incide sobre todas as unidades da federação, sob pena de, inclusive, liberando as parciais da apuração de votos para presidente, eventualmente acabar interferindo na votação dessas unidades da federação que ainda estavam em votação, sugerindo àqueles eleitores, por exemplo, com os números que fossem sendo divulgados, que ele até mesmo mudasse o seu voto. Já na opinião deste cientista político, a regra aprovada pelo TSE é válida como experiência para uma posterior avaliação sobre torná-la permanente. Não acho que seja tão prejudicial para o povo do Acre e outros fusos horários, né? Terem, no fundo, não é nem abrir cedo, né? Abrir cedo, muita gente vai aproveitar, né? Mas é um domingo, nem todo mundo vai votar muito cedinho, né? Mas é fechar 2 horas antes das 17 horas, fechar às 15 horas. Ora, é só uma questão de se programar, não tem dificuldade nenhuma, né? E ainda considerando-se que essas regiões que têm os fusos horários mais a oeste, são regiões que têm menos eleitores, então é mais fácil organizar a votação, uma votação ordeira, uma votação que leva em conta justamente isso, o fechamento às 15 horas do local de votação. A lei de cotas, que tornou obrigatória a reserva de vagas para grupos específicos nas instituições de ensino superior federais, completa 10 anos e deve passar por revisão. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil! Há 10 anos, o Congresso aprovou a lei de cotas. Ai, senhoras senadores, são senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. A matéria vai à sanção. Agora o programa deve ser revisado. Essa avaliação está prevista na própria lei de cotas e o prazo acaba agora em agosto deste ano. A política de cotas nasceu para equilibrar a representatividade de negros, pardos e indígenas dentro do ensino superior. A diversidade chegou, bateu as portas, mas nós ainda precisamos resolver uma série de fenômenos que provocam racismo estrutural antes que a gente possa falar em uma revisão da lei de cotas para baixo.
Segundo dados do IBGE, 18,3% da população negra frequentava o ensino superior em 2018. Entre os brancos, o número era de 36%. Já entre os estudantes com idade de 18 a 24 anos, 56% dos negros cursavam o nível superior. Entre os jovens brancos, esse número chegava a mais de 78%. Uma transformação nas entidades de ensino superior, porque se pôde perceber a presença de pessoas aí na sua caminhada acadêmica, nos seus diversos cursos, que dificilmente ocorreria se não tivesse a política. Em 2020, o senador Paim apresentou um projeto que torna a revisão do sistema de cotas uma regra. É um projeto importantíssimo porque ele visa corrigir uma distorção, que eu considero uma distorção, da lei original, que previa uma revisão da política de cotas raciais nos primeiros 10 anos, mas nos deixava na expectativa do que poderia acontecer. Pela proposta, a avaliação deve acontecer a cada 10 anos e se a proporção de negros, pardos e brancos dentro da universidade for igual à do estado onde está instalada a instituição, segundo dados do IBGE, a política de cotas permanece até a próxima avaliação. Com a representatividade do Estado, a política pode ser suspensa depois de 5 anos. A preocupação do movimento negro, das pessoas negras, é que a gente não deixe que o governo retire um direito que é da gente, o direito a estudar. O mais importante agora do que discutir uma eventual vigência, que a nós nos parece algo que a lei não prevê um prazo máximo de vigência, é nós discutirmos como essa avaliação, como esse monitoramento deve ser feito, com participação da sociedade, com participação da população, em especial dos movimentos vinculados àqueles setores que foram beneficiados pelas cotas. Não só a questão do ingresso desses estudantes nas universidades, mas que a política ela ganha um escopo maior também na questão da permanência, das bolsas permanências, da assistência a esses estudantes, de todo um conjunto de ações que compõem essa política de ações afirmativas. A Universidade de Brasília foi pioneira na implementação das cotas. Atualmente, quase metade dos alunos da instituição são autodeclarados negros ou pardos. Mais de 5 mil alunos cotistas já se formaram na instituição. Eu estudei na Universidade de Brasília na condição de cotista. Durante meu período de estadia na UNB enquanto estudante, eu pude perceber que, até mesmo por um reflexo direto da política de cotas, a presença de pessoas negras em todos os cursos acabou aumentando, porque se jogou luz sobre a questão do racismo e a gente conseguiu reparar o quanto aquele espaço acadêmico não era frequentado, não era acessível para pessoas negras. Nós formos falar de revisão da política de cotas que seja para fortalecê-la. O prazo de inscrição para o programa Jovem Senador 2022 termina no dia 18 de março. Por meio de um concurso de redação, 27 alunos da rede estadual vão vivenciar no Senado como funciona o processo legislativo, cada qual representando uma unidade da federação. Veja o que é preciso para participar. Sua escola tem até 18 de março para a primeira etapa do Jovem Senador. Escolher e encaminhar a melhor redação. Vale a pena! Durante uma semana, jovens estudantes de todo o Brasil vêm a Brasília, visitam seus monumentos, conhecem a dinâmica das duas casas do Congresso e experimentam o processo legislativo. Eles se organizam, elegem uma mesa diretora e comissões, apresentam e votam projetos. Só de faz de conta? Não, de verdade. Os projetos aprovados são encaminhados como sugestão de iniciativa popular e podem tramitar, se aprovados depois, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Junho está bem aí e a mobilização também, como explica o responsável pelo programa. É importante que as escolas públicas de ensino médio, os professores e os estudantes se mobilizem desde já para fazer o concurso de redação do Senado Federal na escola, porque o projeto Jovem Senador começa na escola,
começa com o professor de qualquer disciplina aplicando em sala de aula o concurso de redação. Na fase posterior, a escola vai escolher a melhor redação e aí sim enviar para a Secretaria da Educação, que vai escolher a melhor redação do Estado. A melhor redação do Estado vai transformar o estudante em jovem senador ou jovem senadora. Portanto, esse é o momento de realizar o concurso de redação. O tema da redação deste ano é 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. Fique atento para as etapas do concurso. Primeira etapa: cada escola promove o concurso de redação, motivando e preparando os alunos e escolhendo a melhor redação, que deve ser encaminhada até 18 de março à Secretaria Estadual de Educação. Segunda etapa: a Secretaria de Educação vai escolher, entre as redações, 3 que serão encaminhadas ao Senado. Terceira etapa: uma comissão formada por servidores do Senado, do MEC e do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação escolherá a melhor redação de cada estado. Quarta etapa: os 27 vencedores vêm a Brasília e vivenciam o processo legislativo de 27 de junho a 1º de julho. Regulamento, ficha de inscrição, folha de redação e outras informações você encontra no portal senado.leg.br/jovem senador. Não perca tempo, participe e mobilize sua escola. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.